dentro de segundos. Programa Encontro HP com o pastor F. Neto. Não existe nada igual. Não tem comparação. Aí, muito boa tarde, São Paulo, começando ao vivo mais um programa. Aonde você estiver, em casa, no trabalho ou no trânsito, receba um abraço em nome de Jesus o Senhor. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Tá começando. Veja, gente, o assunto de hoje, olha, o que me ligam dizendo, pastor, houve uma época que eu falei bastante aqui da questão da sexualidade nos casais, entre os casais e tudo mais, e precisa se falar sobre isso, precisa mesmo, porque alguns problemas, ou muitos dos problemas que estouram lá no meio da igreja, na realidade, pastor fica arrancando os cabelos, né? Já tem uma tendência para ficar careca, graças a Deus que eu acho que eu não, ok, pastor é o seguinte, ou fica careca geralmente fica careca e barrigudo, é isso? Acho que eu só sou a segunda opção, tá, mais ou menos, mas não dá ainda para empurrar a vida com a barriga. Porém, é o seguinte, estoura o problema, ok, aquilo foi o efeito, mas qual é a causa das coisas? É por isso que nós trazemos assuntos aqui que vão mexer um pouquinho com as pessoas, porque ninguém consegue fazer omelete sem quebrar ovos. Então temos que, não dá para falar tudo aquilo que gostaríamos de falar em determinados assuntos aqui no programa de rádio, mas a gente vai até onde dá, até onde se pode falar com sabedoria, pedindo sabedoria a Deus, né, para abordarmos determinados assuntos. E o assunto que eu vou abordar hoje está relacionado à questão sexual entre marido e mulher. É isto mesmo. Então, às vezes estoura lá na igreja um problemaço para a igreja resolver, para o pastor resolver, para os irmãos, enfim, uma bomba estoura dentro da igreja. É uma mulher que não se entende com o marido que se entende com a mulher, aquela confusão que inclusive está na palavra de Deus. Pedro diz isso, que quando estão em contenda, em briga, as orações desse casal são impedidas de chegarem até a presença de Deus. Mas afinal de contas, estão brigando por quê? Então, qual seria a causa desta briga? O que foi que causou esse negócio? Porque acontece o seguinte, o cano está molhando a parede, não, ok, é um cano que estourou. Se você for lá na parede e você fechar o buraquinho da parede, ele para um pouquinho e estoura lá do outro lugar. Então aquilo é o efeito, mas a causa é o quê? O cano que estourou. Então, para não ter mais a parede molhada, tem que fazer o quê? Trocar o cano. Então vamos lá no começo, na causa do negócio. E muitos dos problemas que hoje nós temos dentro das igrejas, eles são originados, permita-me dizer, na cama, em casa. É isso mesmo. Marido e mulher que não se respeitam, não se valorizam e nem servem uns aos outros biblicamente, como está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que foi tão rígido em relação a casamento, mulher, etc. e tal. Um dia desse eu vi até uma irmã, acho que está em tom de brincadeira, diz assim, olha, acho que o apóstolo Paulo não era chegado em mulher. Não era isso, ele era homem de Deus e ele tratava as coisas com muita seriedade. Mas ele dizia o seguinte, olha, não vos defraudeis um ao outro, porque o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem domínio sobre o corpo dele. E a mulher também não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem domínio sobre o corpo dela. E ele dá mais uma dica dizendo o seguinte, uma orientação, não se separem sexualmente, a não ser para a oração, consagração, jejum, oração, e depois disso voltem rapidamente à prática. Que prática? A prática sexual, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, leão com fome ataca qualquer gato de rua, não é isso? Leão de barriga cheia, ok, ele não vai atacar um gato magro. Então veja só, querido, o assunto de hoje é isso. Então a importância que se dá isso, porque veja só, a igreja católica por seu lado diz o seguinte, sexo é só para procriação. Então se é para procriação, uma mulher que não pode mais ter mais filho, será que Deus errou nesse negócio? Não, olha, porque se sexo fosse só para procriação, a mulher não pode mais ter filho, está lá com 40 anos, sei lá, fechou o tempo das mulheres de ter filho, acabava o desejo sexual, e não é isso que acontece, então eu não posso admitir que sexo seja para procriação apenas, é para procriação, mas é para prazer também do ser humano, independente da idade que ele tenha.
Então eu vou perguntar, porque aqui diz, olha, sabe uma coisa, irmão? Sexo associa mais ainda o seguinte: o sexo como coisa imunda, como coisa suja, como pecado, e olha, tem-se grandes problemas. Então eu vou perguntar a você o seguinte: qual é a importância de um relacionamento sexual sadio dentro do casamento? A importância disto, ou seja, disto depende a boa vida social, disso depende a boa conduta na igreja, disso depende até a saúde física do ser humano. Ok, e eu vou fazer o seguinte, vou lhe perguntar o seguinte: de 1 a 10, de 1 a 10, porque tem gente que diz que sexo não tem importância, o importante é o companheirismo apenas e tal, e olha, sexo é um negócio sem olha, ouve-se cada coisa, eu sou pastor e eu ouço cada coisa. Veja só, então eu vou perguntar a você, ao longo do programa eu vou dando minha opinião, e no final você sabe que eu dou a minha opinião sempre. Veja só, de 1 a 10, para que um casal se dê bem, seja em todas as facetas da vida, aonde quer que esteja, inclusive na igreja, lógico, de 1 a 10, qual é a importância de um relacionamento sexual sadio, aonde um não roube o que é do outro dentro de um casamento? De 1 a 10. Alô? Oi, alô, com quem eu falo? Valéria. Valéria, tudo bom, Valéria? Paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantos anos de casada, Valéria? 23. 23. Hoje tá ligando aqui a turma que tem mais de 20 anos de casado. E olha, você viu a outra aí, 33, aquele a paixão. Tivesse casado de novo, casaria com o meu marido. É verdade. Se eu fizesse essa pergunta, se você tivesse que casar de novo e pudesse escolher, casaria com o mesmo marido? Sim. Sim? Casaria. Muito bem. Ô Valéria, você já entendeu aí o assunto, não é isso? Entendi. De 1 a 10, qual é a nota que você dá para a importância do sexo no casamento? 10. 10. 10. Olha, nota máxima, isso? É o núcleo de tudo, né, pastor? Por que 10? Por que a nota máxima para esse item no casamento? Porque o sexo no casamento é o núcleo de tudo, né? Aham. Ele preserva o casamento, né? Sim. O amor, né? Uhum. O carinho com o esposo não termina, não acaba, né? Uhum. E no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que pensar muito nisso. Uhum. As esposas que são um pouco frias, né? Uhum. Elas deveriam pensar mais nisso, porque o esposo, o sexo no casamento, ele ajuda muito, né? Na compreensão, entendimento, né? Sim. Para mim tem feito muito bem. Né? 23 anos. 23 anos de casamento, tenho 3 filhos, graças a Deus. É uma bênção. E amo meu esposo muito. Então tá bom, querida. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação.